Amém, irmãos? Eu quero pedir para os irmãos, se você... O Samuel, tem que pegar aqui, né, Samuel? Está na mão, Samuca. Liguei. Bom, nós ainda estamos no tema Deus é o meu escudo. E essa mensagem de hoje... Tudo certinho? E essa mensagem de hoje, ela vai falar conosco 100%. E essa mensagem de hoje vai falar conosco sobre o problema humano grave, terrível, trágico e a solução divina, graciosa e abençoadora. Então, eu quero dizer para os irmãos da igreja que está aqui no nosso slide, mas também está em nosso grupo de WhatsApp. Eu já compartilhei com você a mensagem de hoje, ok? Tudo isso é para facilitar o entendimento, melhorar a participação e entender a mensagem do Senhor como ela é. Então, o tema é Deus é o meu escudo. Agora, o subtema, essa mensagem está com 2 subtemas. O primeiro subtema é problema humano. Então, a Bíblia nos apresenta o problema humano. O problema humano é que o homem está condenado a morrer. Nada que ele faça, nada que ele tenha capacidade de fazer, poderá mudar essa realidade. Então, o homem está condenado a quê, irmãos? Eu não ouvi, irmãos. O homem está condenado a morrer, ok? Então, por que o homem está condenado a morrer? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu não queria aqui falar sobre pecado como apenas uma referência àquilo que podemos fazer certo ou errado. Mas eu quero me referir aqui ao pecado do homem em desagradar a Deus, em não confiar em Deus, em não esperar nele, ok? E achar que ele mesmo, por ele mesmo, pode fazer alguma coisa. Então, nós vamos em frente. Eu gostaria que você lesse comigo, eu coloquei numa letra grande para você poder enxergar daí. Vamos ler Romanos, que é o capítulo 7, verso 24, quem nos apresenta o trágico problema, o mortal problema do homem. Vamos ler? Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Ok? Então, aqui é uma afirmação de Paulo. Como sou miserável! Esse reconhecer quem de fato somos é o primeiro passo para nós encontrarmos a solução que vem de Deus. Muito bem, e agora vamos em frente. Romanos 7 é uma passagem em que Paulo discute a luta interna entre a carne, natureza pecaminosa, e o espírito, desejo de seguir a lei de Deus, ok? Então, ele mostra essa luta entre carne é o que mesmo? Natureza pecaminosa e o espírito. E aí, o que é o espírito? É o desejo de seguir o quê? A lei de Deus. Amém, irmãos? Vamos em frente. Muito bem.
ele fala sobre a dificuldade de fazer o bem que deseja fazer e o mal que não quer fazer. Paulo apresenta algo que é inerente a todo ser humano. Eu vou repetir. Paulo apresenta um problema que é inerente a todo ser humano. E esse problema é um problema que é através do pecado, da desobediência a Deus, que, como consequência, gera a morte do homem. Então, aqui não tem saída, nem para você, nem para mim. Esse é um problema universal, total, cabal da humanidade. Então, a expressão miserável homem que sou reflete a profunda frustração de Paulo com a sua própria natureza pecaminosa. É verdade. Paulo reflete e ele entende que a natureza dele é pecaminosa. Agora, essa é uma questão que atinge todos, sem distinção de cor, raça, credo. Ouça o que eu falei, credo. É uma realidade. É uma realidade que a religião em si não pode resolver, não tem poder para resolver. É uma realidade que, por mais que você seja uma excelente pessoa, não dá para você resolver. É uma realidade que, por mais que você cresça, por mais que você se eleve a um nível maior do pensamento humano, você não pode resolver. E outra expressão, ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Sugere que ele se sente preso em um corpo que leva continuamente ao pecado. Mesmo que você não queira, a sua carne está sempre te levando a pecar. É por isso que a Bíblia afirma: não há um justo sequer. O problema da humanidade está posto. E não adianta eu querer falar bonito, e eu não quero mais falar sobre o problema da humanidade, mas eu preciso dizer a você que nós ouvimos a resposta no próximo capítulo, ou versículo, que diz, vamos ler juntos? Graças a Deus. A resposta... Irmão, vamos ler junto? Amém? Está dando para ler aí, ó? Eu não passei, não dá para ler, pastor. Agora deu aí? Não, está certo. Romanos 7, 25, amém? Perdão, irmãos. Vamos ler juntos? Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Isso quem afirma é quem? Paulo, o apóstolo. E agora poderíamos finalizar aqui? Não. A Bíblia, ela foi repartida em capítulos e versículos, mas a carta de Paulo é uma escrita contínua e por isso nós precisamos adentrar o capítulo 8. Porque no capítulo 8 nós temos vou dizer assim, um resumo, uma síntese divina. Eu errei aqui agora, hein? Uma síntese divina do que, de fato, Deus fez pelo homem. Eu vou voltar aqui, irmãos, só um minutinho. Então, nós encontramos no capítulo 8 o quê? A solução divina, ou a resposta divina para o quê?
Para o quê, irmãos? Para o problema humano. Eu não falei para vocês o subtema? Então, nós encontramos em Cristo a solução ou a resposta para o problema humano. E fica sentado aí, porque agora você vai receber do Senhor a verdade que muda radicalmente a sua situação. E nós não podemos escutar essa palavra de qualquer jeito. Precisamos estar contritos e quebrantados para que Deus transforme a nossa vida. Por quê? Porque verdadeiramente eu preciso entender Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fala de você e fala de mim, não fala de religião. Não cita religião. Jesus não veio aqui para iniciar uma religião. Ele não veio aqui para inaugurar um novo tempo religioso. Ele veio aqui para ministrar a reconciliação entre nós e Deus. Ele veio aqui para novamente colocar uma relação íntima e profunda entre o homem pecador em estado de putrefação e o Deus verdadeiro, santo, justo, magnânimo, excelso e glorioso. Ele veio dar a você e a mim uma realidade de vida que nós não encontramos no mundo. E o nosso problema é que nós achamos que o nosso muito estudo, o muito dinheiro, o muito sucesso vai nos tornar pessoas felizes. Isso é papo, isso é conversa fiada. O que muda radicalmente o meu interior é entender que agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, é? Sim, pois em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado. E essa lei leva o quê? A morte. Romanos 8, verso 2. Amém, irmãos? Agora, vamos continuar ainda em Romanos 8, 3. Olha o que a Bíblia diz. Não precisa de teólogo, não precisa de eu ter que aumentar o meu nível intelectual. Está posto para que eu e você entendamos. Há o Espírito de Deus em nós que nos constrange e nos faz perceber que a glória dele está posta em nós, apesar de nós mesmos. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O grave e trágico problema humano. Agora tem um ponto final. Repito, não está na religião, não está no pastor que conhece, entende muito teologia, não está no seu modo de vida, não está em seu status, está aonde? Em que Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como que? Sacrifício por nosso pecado. Então, assim, em Cristo, Deus declara o fim
do domínio do pecado sobre nós. A partir de Cristo, em Cristo, por Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. O que está escrito em Romanos 7:24, miserável homem que sou, continua valendo. Eu e você somos miseráveis. Precisamos desesperadamente de Cristo. Sai de qualquer tipo de fala, saia de qualquer tipo de explicação que queira colocar você como alguém especial. Especial é Cristo, bondoso é Cristo, amoroso é Cristo, a revelação de Deus é Cristo, a salvação de Deus é Cristo, o fim do poder do pecado sobre a minha vida e a sua é Cristo. Aleluia. Vamos agora a Romanos, capítulo 8, verso 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos o quê? Cumprir as justas exigências da lei. Quem falou que Deus aboliu a lei que é dele? A lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor, é santa. Mas a fraqueza estava em nós, e, portanto, a lei não podia, de forma alguma, nos tornar santos. Tudo que depende de nós para alcançar salvação ou santidade, não funciona. Eu não sei se você sabe, mas essa conversa de falar, eu vou orar, porque eu quero ficar forte espiritualmente, isso é papo furado. A fortaleza está em Cristo. Achegue-se a Ele. Você vai continuar fraco. E apesar de você, é por isso que a Bíblia fala, da fraqueza tiraram força. É na sua incapacidade, na sua miserabilidade que Deus opera. Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas o quê? Da natureza humana. Agora, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, entenda, nós que estamos em Cristo, não podemos deixar dominar pela nossa própria natureza. Eu estudei, eu sou um cara formado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho mestrado. Isso de nada adianta. O que adianta é que eu seja controlado pelo Espírito, porque então vou pensar coisas que agradam o Espírito. Amém, irmãos? Ser controlado pelo Espírito te faz pensar nas coisas do Espírito, te faz agir pelo Espírito, te faz andar em Espírito. E não é aquela carinha de sou mais santo que você. Não, não é isso. É você depender de Cristo para você viver. A ação do Espírito coloca os pensamentos dele em nossa mente. É por isso que eu amo tanto uma canção que eu não conheço o autor, aprendi na ABU. Dos teus pensamentos, Deus, enche nossa mente agora. Sabe por quê, irmãos? Já tive momentos em que eu
quis fazer coisas que nem de longe agradavam a Deus. E então pedi para Deus misericórdia. E disse: Deus, dá-me do teu pensamento. Que o Senhor me fez repensar, rever. E aí eu lembrei da palavra dele, o que afirmava. E sabe o que aconteceu? Eu firmei meus passos novamente em Cristo. E prossegui. E eu cheguei até aqui. Não quer dizer que eu sou bom. Não quer dizer que comigo, pastor Denilson, eu pastor Denilson, vírgula. Eu sou um miserável homem. Sem a misericórdia de Deus, eu seria uma aberração. Deixar-se dominar, controlar pelo Espírito. O Espírito tem que controlar os meus pensamentos, porque então eu passo a pensar o que agrada a Deus. Amém, irmãos? Agora, vejam o que afirma o verso 6. Portanto, vírgula, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em quê? Ou seja, se eu deixar minha natureza controlar a minha mente, é porque eu vou pecar. Porque a consciência, se nós temos a consciência em Cristo, nós precisamos deixar que os nossos pensamentos sejam controlados por Ele. Porque quando eu acho que eu sou bambamã, eu começo a agir pela minha natureza. E o final vai gerar pecado, que vai gerar o quê? Morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em quê? Vida e paz. Quer ter paz na sua casa? Comece a deixar que o Espírito controle a sua vida, a vida do seu casamento, a vida de seus filhos. Arrume tempo. Sente com o seu filho, com a sua filha. Sente com os seus filhos. Eu já disse para você a coisa mais importante da minha casa. Não é o ar-condicionado que me refresca à noite. Não é uma cama que a Patrícia comprou, que quase não coube no quarto. É a mesa. A minha mesa tem 8 lugares. E se apertar, cabe 10. Então, sento eu, minha esposa, meu filho Mateus, Betinha, Marcelo e Camila. É o lugar mais fantástico. É o lugar das discussões. É o lugar em que a gente bate papo. É o lugar onde a gente fala de Cristo. É o lugar mais fantástico na minha casa. Quando eu casei com minha esposa, eu entendo que o Senhor colocou em meu coração. Compra uma mesa. Mas para dormir, colchão no chão tá bom. Casado novo, tudo é lindo e maravilhoso. Compra uma geladeira. Não, pode ser pequena. Compra o fogão. Se tiver de 4 bocas, o dinheiro não deu, compra de 2 bocas. Vai dar para fazer comida. Bom, senhor, e é uma cortina? Não, cortina não. Compra uma mesa. Eu comprei aquela mesa, Beth, de vidro redonda, com 4 lugares. Então, ficava eu, Patrícia, e eu olhava, minha filha já tinha nascido, e o Mateus já estava a caminho. Falava, vamos embora, Mateus, sai logo que você senta aqui. Eu aprendi, irmãos, que família precisa se comunicar.
precisa de disciplina, de falar, ó, para de assistir, para de ver a internet. Nós precisamos do momento nosso. Eu digo que lá em casa o Matheus tem um castelo dele. Mas como é bom quando ele sai para fora para vir almoçar. Bem bonitão. E aí, pai? Senta. Eu gosto de ouvir o pensamento dele. É maravilhoso. Betinha acorda. Vamos tomar café, Betinha. Sempre a cozinha é o lugar mais habitado da nossa casa. Lá a minha cozinha é uma copa cozinha. Então a gente fica lá. E esse momento é o momento mais fantástico de nossas vidas. E eu quero só lembrar para você que o símbolo do cristianismo não é a cruz, ok? O símbolo do cristianismo é estar à mesa. Foi à mesa que Jesus repartiu o pão e tomaram a ceia. É sempre à mesa em que ele se encontra na casa de Lázaro. É a mesa que ele come com publicanos e pecadores. É a mesa que ele põe para que eu e você todos os dias comamos e nos fartemos. É por isso que é tão lindo cantar essa música. Eu conheço um lugar onde há cura para os povos. Ele chama você para comer do pão e beber do vinho. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos em frente agora, lendo o verso 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre... Eu gostaria que você lesse. Vamos ler em voz alta? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, ponto. Agora, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Eu e você, por nós mesmos. Então, agora mude aí. Pois a mentalidade do Denilson é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Nós, por nós mesmos, não conseguimos servir a Deus. Ponto. Portanto, logo entendemos que a ação redentora, a ação de justificação, a ação de salvação é completamente de Cristo. Veja agora o versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Aqui não está falando das pessoas do mundo, aqui está falando sobre o ser humano. Aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não importa se você é crente há 1 ano, não importa se você é crente há 20 anos, não importa se você é pastor, presbítero, não importa se você é alguém que, sabe, seja um líder em algum local, não importa. Não importa. Não importa. A nossa natureza humana não pode agradar a Deus. Ponto. Irmãos, vocês me entendem? Mas não sou eu que estou falando. Não sou eu não, Juliano. Isso é a Bíblia. Não é? Vocês conseguem entender o que a Bíblia está falando? Não adianta eu achar que eu vou fazer algo para agradar a Deus por meio da minha mente. Eu só consigo agradá-lo por meio do Espírito dele, controlando a minha mente. Aí então consigo agradar a Deus. Aleluia.
Olha o 8 e 9. Atenção aqui. Atenção aqui. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Está falando de nós que cremos em Cristo. Olha só, mas pelo Espírito. Aí Paulo coloca uma baita condicional. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ok? Se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não são controlados pela natureza humana, mas são controlados pelo Espírito. Entendeu? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então não adianta cara de culto, não adianta roupa de culto, não adianta jeito de culto, não adianta sapato de culto. Não adianta, irmãos. Não adianta. Se eu não sou controlado pelo Espírito, o Espírito de Deus não habita em mim. E se o Espírito de Deus não habita em mim, eu não pertenço a Ele. É por isso que Cristo afirma: muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome. Falar em nome de Jesus não é o mesmo que viver na dependência de Cristo por meio do Espírito dele habitando em nós. Por fim, Romanos 8:10. Passei. Romanos 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, então isso quer dizer o quê para nós crentões? Quer dizer que eu e você vamos morrer como qualquer pessoa que está no mundo e que não quer crer em Cristo. Ok? Entendeu? Você não é superlativo em nada. Por quê? Porque a consequência da morte, ou seja, do nosso corpo que apodrece a cada dia, é consequência do pecado. E todos nós estamos amarrados a essa consequência. É por isso que nós temos que ser humildes. Não temos que achar que nós somos melhores do que ninguém. Deus teve misericórdia de nós. E muitas vezes somos ingratos. Não conseguimos nem agradecer ao Senhor pela bondade dele para conosco. Achamos que é pesado vir ao culto. Achamos que é absurdo orar toda terça. Achamos pior ainda arrumar um tempo em nossa lotada agenda para ceder ao Senhor e refletir em sua palavra. Fomos amados por Ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Declaração de vida. Ao ressuscitar, Cristo nos representa diante de Deus. Ele chega na presença do Pai Eterno e fala o seguinte: agora eles estão reconciliados contigo e o meu Espírito habita neles, portanto, também são teus filhos. Se você puder continuar lendo Romanos 8 na sua casa, faça isso. Romanos 8 você vai entender de forma cabal, total, absoluta, a ação de Deus
por nós. E eu quero dizer uma coisa agora, fechando essa palavra. Eu quero dizer para você que nós não podemos levar as coisas do Senhor de qualquer jeito, porque aí nós estamos sendo dominados pela nossa natureza. Já tive momentos em que eu fui conversar com pessoas, vendo que estavam fraquejando na fé, fui levar uma palavra para ajudá-los, levantá-los em amor, e pessoas viraram as costas. Mas você não controla a sua vida. Você não sabe, uma coisa que eu lembro, convivendo com pescadores, você não sabe aonde o rio faz a curva. Mais dias ou menos dias, os problemas virão. Problema de saúde, que vai te jogar lá embaixo, que vai te fazer chorar, que vai perguntar: oh Deus, tem misericórdia de mim, por que eu estou passando por isso? Problema de relacionamento conjugal, problema de relacionamento familiar. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos coisas e achamos que a palavra foi solta no ar e está tudo bem. Negativo. Essa palavra tem um peso. Em um dia, a lei da semeadura vai se fazer presente para nós. Talvez seu pai, sua mãe falou com você e você não quis nem saber. Mais à frente, o problema vem. Nós precisamos ter humildade para enxergar os nossos erros. Porque Deus não vai faltar em amor para conosco. Pode saber, Aninha, o rosto bonitinho da adolescência, da juventude, uma hora passa. Vamos ver. A gente acha que não, mas é assim. Por quê? Porque nós estamos no estado de putrefação. Apesar da nossa carne miserável, Deus nos faz nele mais, cada vez mais do que vencedores. Por meio dele, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado em nós. Precisamos retomar nossa vida com Deus, baseado no controle do Espírito sobre o meu espírito. Porque se o Espírito, atenção, anote aí, porque se o Espírito de Deus não controlar o seu espírito, o seu interior, a sua mente humana vai controlar, vai dominar, não é nem controlar, vai dominar. Portanto, decida hoje que a sua vida seja controlada pelo Espírito. E nós vamos começar a enxergar aqui entre nós fruto do Espírito acontecendo de forma maravilhosa. Creia, continue colocando seus filhos na presença de Deus. Continue colocando sua família, seu casamento, enfim, tudo. Deixe Deus
ser Deus da sua miserabilidade. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Quero orar juntamente com você. Amém, irmãos? Querido Pai, em Ti está a vida e nós dependemos de Ti. Continue falando conosco por meio da Tua palavra. Que cada pessoa aqui que ouviu essa mensagem e foi tocada pelo Espírito do Senhor em seu espírito, possa chegar em casa e durante a semana inteira ler e reler o capítulo 8 de Romanos. Porque é preciso que essa palavra seja tocada em nós pela ação do Teu Espírito, não somente pela nossa própria mente, pela nossa emoção, mas que o Senhor possa fazer a diferença em nós, por intermédio da verdade da Tua palavra, sendo uma palavra que molde nossas vidas. Eu oro, crendo no Teu amor, favor e perdão. Em nome de Jesus, esteja com todos, nós oramos. Amém.